Meus amigos do podcast Papo Cajuína, aqui hoje com essa visita ilustre, que eu me sinto muito honrado, muito feliz mesmo, por conhecer a sua trajetória, pelo menos uma parte dela, claro, por ter trabalhado junto, né? A gente trabalhou junto na campanha do Roberto Cláudio para prefeito de Fortaleza, não lembro agora se foi a primeira ou se foi a reeleição, no Cine Ceará, né? Então, assim, hoje eu estou aqui com o Mauro Costa, da D2M Comunicação. Vou procurar só fazer aquelas provocações e deixar que a fala toda seja dele, porque é muita história, muito aprendizado, e a gente vai trocar muita informação, muito conteúdo, principalmente, para os nossos amigos do Papo Cajuína. E muito bom, Mauro, ter você hoje aqui. Muita alegria mesmo, por admirar o seu trabalho, conhecer você de perto. Como você atuou, conhecer a D2M de perto também. Sim. Eu estive ali no lugarzinho, lá no cantinho, lá no clipe, fazendo esse trabalho da campanha para a prefeitura, né? Depois no Cine Ceará, que é outra situação de responsabilidade, né? De um evento daquele porte, um projeto daquele porte. E é isso aí. Muito bom ter você aqui hoje. Grande Aécio, que alegria, meu amigo. Obrigado por estar recebendo aqui esta figura de comunicação, conversa de comunicadores. Agora você é um caba corajoso, viu? Você dizer assim, não, deixar passar a palavra para ele, meu amigo. Filho de Dona Mazé com o seu Vicente. O caba vai fazer um podcast assim, 3 horas. Vai precisar. Eu vou bater a sozinho, galera, né? Daquele podcast lá da galera do Mesa Cast que o pessoal grava 3 horas seguidas lá. Já pensou? O pessoal do Medo e Delírio, aquele povo que faz muito podcast longo. Uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho importantíssimo a ideia que você tem de estar trazendo personalidades locais com história boa para contar na área de comunicação e afins, principalmente comunicadores, porque a gente acaba se ressentindo que a gente traz as histórias dos outros e muitas vezes ninguém ouve um pouco as nossas, né? E é legal porque essas gerações novas que estão chegando aí são gerações assim que têm um universo de comunicação, uma base para uma vida em comunicação bem mais facilitada do que quando nós tínhamos há 30 anos atrás, 30, 40 anos, quando nós começamos. Óbvio, é uma outra realidade, tudo. Mas hoje em dia você tem um universo muito maior e potencialidades muito maiores de comunicação. Nós estamos aqui também, já cabelos brancos, cabelos raros, ralos. Mas é legal eles entenderem um pouquinho como é que se deu isso. A gente fala isso todo dia lá na D2M, certamente os outros colegas também. Mas quando a gente está aqui num momento como esse, a gente pode detalhar um pouco mais como é que foi o fazer da comunicação aqui no Ceará, ou a partir do Ceará, nessas últimas décadas. Vixe, décadas o cara pegou pesado. O cara já vai se entregando logo, né? Eu vou pegar então, começar por esse mote que você colocou aí, que eu chamei aqui de comunicação corporativa, né? Sim. Onde a gente vê que houve uma profissionalização enorme no setor, né? Não tem nem... Pegando lá do começo, quando a gente começou, para hoje, a gente tem aí um reconhecimento, uma valorização. Mas eu confesso que ainda sinto que, e aí você vai me dar o depoimento também, da sua vivência, eu sinto que tem setores, aí eu não sei se é um setor específico, ou enfim, ou se é uma visão geral, que às vezes falta um entendimento mais completo do trabalho, né? Do que de como é feita a matéria-prima, como é que ela chega até o produto final, como é que ela é condensada, trabalhada. Eu estou falando aqui, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de um cliente que contratou o serviço da gente e ele diz, rapaz, tem como colocar uma entrevista nossa no Fantástico? Eu digo, rapaz, você só quer isso mesmo? Rapaz, tem, só não é fácil. Então aí você vai explicar como é que funciona o veículo, a pauta e tal. Enfim, uma série de situações. Como é que você vê essa... Pronto, legal, isso aí. Eu vou fazer uma digressão aí um pouquinho para uma coisa até meio filosófica. Quando a gente fala comunicação corporativa, como comunicação, e eu até falo muito isso nas aulas que eu ministro, palestras, ou mesmo no dia a dia, é interessante que a comunicação ela faz parte da natureza do ser humano. Sim. O ser humano ele é um ser comunicativo por essência. É uma necessidade básica. Então, é uma necessidade básica. A comunicação humana nos diferencia, além de outras coisas, de outros animais, porque a gente tem uma forma de se comunicar bem mais avançada, bem mais peculiar, mas é básico para todo mundo. Então, todo mundo já nasce
se comunicando de alguma maneira, acha que vai se comunicar. Se você é um comunicador verbal e sabe verbalizar, uma verbalização, porque existem outras formas de comunicação, a comunicação verbal, aí então tá todo mundo na mesma seara, todo mundo acha que comunicar é só aquilo, só emitir, só passar, só perpassar. Com o passar do tempo, e aí veio com o surgimento mesmo dos veículos de comunicação desde lá de Gutenberg, da imprensa, dos veículos impressos, da palavra escrita, mais lá na frente do século XX, da imagem, a conexão da imagem com a palavra. Então a comunicação passou a ter uma outra forma para além da forma natural. E vindo mais um pouquinho para o final do século XX, em que a gente entra mesmo aí nos veículos de comunicação de massa, década de 50, 60 para cá, principalmente, aí você vai entrar numa outra linha de comunicação que vai chegar onde nós estamos hoje, que é o quê? Comunicação se departamentalizou em várias coisas. Nós somos comunicadores com uma base calcada no jornalismo, que é uma linha de comunicação. Existem outros profissionais que são calcados numa comunicação audiovisual. Seja ela entretenimento, fotógrafo, cinegrafista, produtor e por aí vai. Nós temos comunicação de uma outra maneira, o marketing que utiliza outras ferramentas. Então, se na cabeça das pessoas parece que fica tudo meio que... o jornalista está ali, o comunicador está ali, todo mundo faz. Então, qual foi o grande senão aí? É porque a gente não conseguiu deixar muito claro onde é que entraria a comunicação corporativa, a comunicação das organizações, que essa é bem mais recente ainda. Se a gente pegar a comunicação como a gente vê hoje, com assessorias de imprensa e de comunicação, isso aí remonta à década de, vamos lá, final dos anos 70, né? Começo dos anos 80. Isso. Que as grandes companhias começaram a notar que tinham que ter as relações públicas. Esse diálogo, né? Com o público, com a própria mídia. Né? Começando com seus próprios públicos, com o seu cliente. Sim. Daí como é que ele falaria com o cliente? Era a propaganda, a publicidade, a propaganda. E mais recentemente o jornalismo, que vinha numa seara de jornalismo mesmo social, com uma pegada social. E com o passar do tempo as empresas começaram a notar, poxa, mas a gente também tem ações, produtos, serviços que são de interesse público, que poderiam também ocupar espaço dos veículos de comunicação. Então a gente pegou aí, nós estamos falando só lá na nossa agência, estamos fazendo quase 30 anos de comunicação. Vamos já falar num outro marco que foi outra viradazinha, mas pegando só a questão conceitual, nós temos aí essa lógica de que a gente precisa convencer todos os dias os clientes do que é comunicação, qual a importância da comunicação e a comunicação profissional. Aí ela coordenada e conduzida por profissionais que podem lhe ajudar lá dentro da sua organização, seja um MEI, a uma mega corporação multinacional. Nós, profissionais, temos uma visão diferente para entender. Olha, aqui você vai se comunicar melhor se você fizer isso aqui. Se você fizer um trabalho de marketing, de jornalismo empresarial, relações comunicação, públicas, ou de relações públicas, ou de networking. Então, nós é que somos os sim, mais tarimbados para ajudar nisso. Nem sempre a gente vai conseguir explicar isso facilmente, né? Você falou, deu todo dia. Rapaz, eu fico brincando. É a catequese diária do assessor. Se a gente conseguir a proeza de explicar para o nosso pai e para nossa mãe o que é que a gente faz, então aí beleza. Eu até aproveitar, você pegou aqui a minha anotação, a sua queridíssima mãe, ela já sabe o que é, como é que funciona. Dona Mazé. Porque você uma vez falou sobre isso, né? Mas como é que, meu filho, vai aparecer aonde, não sei o quê? Cadê meu filho? Mas você tá escrevendo essa matéria, foi você que escreveu, aí tem que explicar. Não, mas hoje a mãe vai fazer até o clipping pra mim, sabe? Eu vou almoçar de domingo lá na mãe, a mãe pega o jornal, que a mãe é old school total, ela gosta de ler o jornal em papel mesmo. Chego lá, tá as matériazinhas cortadas, ela diz, olha isso aqui. Eu achei a sua cara. Esse aqui, olha que você apareceu aqui no jornal. Esse aqui é do seu cliente, né? Então ela conseguia a proeza da mãe já entender um pouquinho mais. Mas não é fácil não, viu? Não é fácil não. E eu achei legal que eu tava ouvindo um podcast um dia desse. Quem era que tava dando entrevista? A colega Isaqueline Ribeiro. Minha querida amiga Isaqueline. Minha colega de redação no Diário Nordeste. Sua colega de redação no Diário. Uma jornalista que... Olha que coisa interessante, né? Como a nossa base de comunicação é legal. A gente tem uma condição de migrar para várias áreas. A Isaqueline é uma jornalista que se especializou numa determinada área e hoje é uma grande referência naquela área. Sim. Dona de conteúdos, de um espaço de conteúdo, professora e tal. E ela falando mesmo da história de como é que surgiu o jornalismo para ela, que ela nem pensava em fazer jornalismo. Ah, interessante. A gente também, né? Chegou na época, eu já não posso dizer isso. Comigo foi um pouquinho diferente. Eu, desde o começo, fiquei ali entre medicina e jornalismo. Aí medicina. Aí quando eu vi que medicina tinha que ter muito dinheiro para poder fazer o curso. E eu era aviação, né? Eu queria ser piloto, né? Teve a minha lógica, minha segunda paixão, que é a aviação. Ainda bem que eu não fui, né? Que eu ia ter sido um piloto, assim, vamos combinar, meu fuleiragem.
Ou, no mínimo, afoito. Mas eu fiz prova da Força Aérea, da Academia da Força Aérea, fiz curso de piloto lá atrás, fiz PP. Mas hoje você faz, né, os seus voos? Não, eu faço hoje voando com os amigos, né? No piloto, mas não tenho mais brevet nem nada. Isso ficou uns 20 anos atrás já. Até porque era a mesma lógica, né? Como eu estava montando uma agência, a dedicação, o tempo de dedicação, chega uma hora da profissão que eu ia para um lado ou ia para o outro. Sim. Como eu já estava num lastro de comunicação muito legal, e eu também fiz muitos amigos na aviação, eu não tenho aquela história de ser um piloto frustrado, não. Pelo contrário, eu sou um apaixonado pela aviação, muito legal. Mas voltando a essa questão, eu sempre tive essa conexão com a comunicação desde pequeno, porque assim, eu era muito comunicativo, fui líder de sala na escola, mas era uma coisa que era intuitiva. De fato, era intuitiva. Escrevia bem. Acho que a maioria de nós foi assim, né? Dessa geração que optou por essa área. Eu acho que foi uma coisa bem intuitiva. E vocacional e de paixão mesmo, né? Total. Rapaz, eu adorava ler, eu sempre fui rato de leitura. Sim. Meu pai era uma pessoa do interior, cabra do interior. O seu Vicente foi um cabra que... Meu pai já falecido, né? Pai veio naquela lógica do interiorano mesmo, que saiu do interior, fugindo da seca, fugindo da dificuldade, foi para São Paulo, não rolou, não deu certo, voltou para Fortaleza, não quis voltar para o interior. Qual interior? Voltou, meu pai, rapaz, quando eu falo, ninguém conhece a cidade do meu pai. Você vai conhecer porque você conhece o seu Expedito Celeiro. Meu pai é da Altaneira. Altaneira, sim. Altaneira que você só vai assim se você tiver algum negócio muito para farrelar. É verdade. Porque ou você vai na Nova Olinda ou vai no Açaré e passa por lá. Isso. Mas lá tinha a minha família, do meu pai, todinha. E o pai saiu da Altaneira. E aí o que acontece? O pai era um leitor voraz. Engraçado que a minha mãe, que teve estudos, assim, terminou os estudos, mas começou a trabalhar muito cedo, porque teve uma questão familiar, ela era a filha mais velha, perdeu o pai muito cedo, num acidente doméstico, e aí ficou a minha avó, que era costureira, era dona de casa, ficou com os filhos, todo aquele carrilhão de filhos, e a minha mãe era mais velha. E começou a trabalhar no Banco do Nordeste, bem novinha, com 16 anos, 17 anos, e trilhou a vida toda no BNB. No banco. Meu pai era corretor de imóveis, vendedor, porque não conseguiu terminar os estudos. Mas o pai compensou isso com leitura. Rapaz, Aécio, lá em casa nunca faltava jornal, que ele assinava ou comprava em banca. Talvez até comprar em banca, porque naquela época a assinatura não era coisa assim tão fácil. Tão comum. O pai era daquele que ia andando até a banca, comprava, vinha com o jornalzinho debaixo do braço. E era uma coisa de comportamento mesmo, né? Total. Domingo. Final de semana, ele ia pro aeroporto, pegava eu e o Maurício, botava no carro, porque ele adorava avião também, e adorava a banca do aeroporto, que tinha muito mais jornais de fora. Na banca do aeroporto chegava a Folha de São Paulo, Estadão, chegava o Globo. Correio Brasiliense. Então ele juntava graninha pra comprar Quem tá escutando a gente aqui agora, Mauro, vai ficar pensando, rapaz, esses cabas são de outro, são de outro planeta mesmo, né? Eu falo Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. O que é isso, né? Revista. O pai sempre tinha uma revista. Na maioria era a Veja, né? Que era a Veja, que era a revista mais fácil. E lá a assinatura da editora Abril sempre tinha. E eu cutucava o pai. Pai, comprei essa revista aqui. Porque eu gostava muito de leitura. O Maurício, meu irmão, se ele fosse um jornalista, ele seria um excelente jornalista também. Porque o Maurício tem uma percepção de leitura e de escrita que é baseada na conexão que a gente tem com a palavra. E aí é uma coisa que eu sempre costumo dizer, viu, Aécio? Se você está indo para a área de comunicação, eu falo isso todos os dias. Rapaz, leitura para você tem que ser como escovar os dentes. Eu acho que é uma coisa... Eu também toco muito nesse ponto com os colegas. Não é? É basilar. E é uma coisa que às vezes você vai fazer, espero eu que seja por prazer, que no meu caso Sim. Mas se não for, vai por obrigação. Você precisa usar da palavra. A ferramenta, né? Total. A nossa ferramenta é a palavra, como a do pedreiro é ali a ferramenta dele. O tijolo, cimento, a argamassa. A do jornalista você vai, a dentista tá com aquela brocazinha para ajeitar lá, o médico é o bisturi, os equipamentos e o estetoscópio, falando de uma maneira bem, obviamente, genérica, né? A nossa é a palavra. Claro. Que você vai usar, aí lá vou eu, né? De acordo com a plataforma. Sim. Aqui nós vamos usar também, de alguma maneira. Quando você vai fazer um descritivo, um card de um episódio como esse para poder chamar a atenção do público, tem que ser um texto massa, tem que ser um texto muito bem feito, tem que ser um texto agradável. Se você vai fazer um roteiro de um vídeo, tem que ser um roteiro interessantíssimo, que o off fique legal. Se você vai fazer, fotografia. Fotografia, linguagem visual. Mas quando o cara for explicar de alguma maneira ou colocar o título da foto. Então, é uma coisa que passa muito por isso, né? Aí, Mauro, mas pra onde é que tá viajando nessa história? Não, tô viajando não. Tô querendo dizer que, assim, para essa nossa área de comunicação, como em todas as profissões, você tem que estar muito conectado com a sua essência. Então, assim, a minha essência sempre foi de comunicador. Assim, eu sempre fui meio falador, meio... né,
Gostava mesmo de contar história. Lá na Parangaba, que a gente ficava sentado na calçada dos amigos, depois de jogar bola, eu era o cara que ia contar. Rapaz, eu li uma matéria não sei do quê. Você sabia do disco voador? Eu comprei livro de disco voador e contava as histórias pros meus amigos. Aí meus amigos ficavam brincando, dizendo, ei, lá é o contador de lorota aí, contador de história. Eu filho do seu Vicente, falador. Porque eu era o cara que lia muito, contava as coisas pros meninos, trazia revista pra galera. Então lá em casa sempre teve muita coisa de papel. Papel, então, nem se fala. Viu? Bom demais. Adoro um papelzinho. Pois você tocou num outro ponto agora que a Conge, escutando, ela vai... É um motivo de conflito Alegria o tempo e todo. irritação. E já eu tenho uma Vixe, situação, Maria. que não sei se você passa por isso, que quando eu percebi isso, eu digo, rapaz, que pena que eu tenho que, às vezes, procurar digitalizar logo, mas assim, é Sim. divertido porque eu, às vezes, estou ali arrumando para ver o que é que vai pro lixo, o que é que não vai. Aí, de repente, tem uma manchete ali que eu digo, cara, essa manchete 10 anos atrás parece que não mudou. Hoje está acontecendo isso do mesmo jeito. E tu guarda as coisas? Tu também é acumulador de coisas? Sou. Essa- Hoje menos. Menos, né? Porque a gente está num apartamento bem pequenininho, então tem que realmente otimizar o espaço. Ô, rapaz. Mas é muito divertido, porque... E política? Aí Vixe, você vê claro, lá é umas mesmo. figuras que estavam se abraçando e hoje estão querendo matar o Que outro. coisa, né? Engraçado, mas muito. Olha, Mas aí, não sei se você passa por isso. o que é legal, né? Eu gosto, lá em casa eu tenho muito livro, né? Tenho muito livro, muita revista. Na verdade, eu tenho uma biblioteca, tenho uma dupla biblioteca. Dupla, é? Eu vou dizer por quê, né? Primeiro que é a minha de livros mesmo, tradicional, que eu adoro. Até ganhei um presente maravilhoso da Renata. A Renata se compadeceu de mim, mas na verdade ela pensou nela antes de pensar em mim. Que ela não aguentava mais tanto livro empilhado na casa, aquele negócio. Ela fez uma mega estante super bacana, me deu de presente de aniversário uma estante nova na casa Legal. para guardar os mais de 1000 livros que eu tenho em casa. Nunca ganhei esse presente aí. Foi, ela mandou, o marceneiro fez lá. Não só na sala, mas em alguns dos quartos tem Olha aí. para rapaz. poder Presentaço, desovar. viu? Total, Presentaço. maravilhoso, sim. Prova de amor total. Aí. Mais de 1.200 livros, né, bicho? Aí vou dizer, tem que Legal. estar em Sim, algum sim. canto, né? Aí a gente conseguiu. E a outra é uma biblioteca específica de aviação, porque eu curto muito mesmo. Certo. Eu tenho uma coleção de revistas de aviação que eu mantenho até hoje. Então eu acompanhei toda a trajetória das revistas de aviação no Brasil de 1900 e... a primeira que eu comprei, lembro como fosse hoje, revista Flap de 1984, número 148, que era um 747 da Lufthansa na capa. E eu comprei na Banca do Sobral, Grande Sobral ali na Praça do Carmo. Sim, sim. Quando eu ia, sempre descia de ônibus ali, eu vinha da Parangaba, descia de ônibus na Praça da Bandeira, ia andando a pé até o Colégio Cearense, onde eu estudei minha vida toda, do Colégio Cearense. A partir da quarta, quinta série, primeiro eu estudava no bairro, né, escolinha de bairro, na Gurilândia. E eu descia lá, eu e o Maurício descia andando, passava do lado da Banca do Sobral, aí eu parava, ficava olhando. Aí lá nas idas ao aeroporto, no final de semana... E o pai ia comprar o jornal e eu ficava vendo avião lá em cima, no aeroporto antigo, ali na Vila União, em frente à CAGES, onde tem a famosa estátua do vaqueiro, Sim, sim. clássica, né? Quem nunca subiu ali no vaqueiro para fazer aquela foto e tudo? E aí eu perturbava o pai. Pai, compra essa revista aqui de avião. O pai achava legal, né? Que o menino lendo, rapaz, com 11 anos, 10 anos, tudo. Mas depois começou a ficar meio pé da vida, que toda vez que eu ia, pai, mas compra essa outra revista aqui. Rapaz, tá Aí bom. começou... Você comprou outra ali? Eu disse, não, mas é outra aqui. Vai comprar essa daqui. Era a Flap e a Voar, que eram as duas revistas que tinham na época. A Flap já tem desde a década de Rapaz, 70. É um patrimônio que você tem em casa, então. Total. Né? Não, eu tenho tudo organizadinho e aí eu tenho... Legal. Todas as revistas que surgiram desde então, até as que acabaram, eu tenho muitas revistas que eu tenho a coleção completa e que não existe mais. A Skydive não existe mais, a Voar não existe mais. Eu tenho da uma última que acabou. Um acervo, né? Bonitinho, organizadinho e tal. Meu sonho... futuramente eu fazer uma doação legal para um lugar que seja uma biblioteca de um aeroclube, de um espaço aeronáutico que mereça um museu da aeronáutica, um museu lá no Rio. Mas enfim, se precisar tá lá, que eu guardo e leio. E eu não sou daquele de guardar sem ler, não, viu? Eu gosto de ler mesmo. Então eu leio. Eu sabendo de alguma proposta aí, eu vou dizer, fale com o Mauro que ele tem lá um acervo. Mas eu procuro, eu gosto muito assim, tendo tempo, obviamente, já faz uns anos que eu não consigo fazer toda a organização catalográfica, mas eu tinha antigamente tudo numeradinho, belezinha e tal. Então, assim, Aécio, comunicação, bicho, tudo isso que está falando aqui vai voltar para onde é que eu quero chegar. Se você vai trabalhar com comunicação, jornalismo, publicidade, marketing, podcast, rapaz, repertório é um diferencial. E o repertório a gente consegue... É massa demais. Criar repertório é uma coisa que tem começo e meio, não vai ter fim nunca. Quer dizer, vai ter fim se você parar e não quiser se limitar e se acomodar. Mas se não, mas não tem, Olha, eu já passei por N gêneros de leitura, sempre adorei ler, mas ali
Se você disser, você gosta mais de ficção ou não ficção? Depende da época. Tinha épocas aí que eu lia... E é muito dinâmico, não é isso? Dinâmico. Teve épocas que eu adorava ler escritores brasileiros. Então, assim, pegava Carlos Heitor Coni. Teve uma época que eu passei anos lendo Carlos Heitor Coni, todas as obras dele. Aí você vai ler Fernando Carlos de Drummond de Abreu, Andrade. Também lia os livros do Carlos Drummond, adorava poesia, como eu não gostava antes. Poesia do Vinícius de Moraes, tudo. Aí você ia pegando. Aí teve uma época, rapaz, escritores latino-americanos. Caiu pra mim o livro da Isabel Allende, pra mim, o clássico Casa dos Espíritos. Sim. Você que viu eu o li filme? antes de assistir o filme também. Que são dois maravilhosos. Fantástico, né? Fantástico, O tanto filme, o livro como o filme. né? Mas o livro, bicho, é uma piração. E a Isabel Allende, que tem, inclusive, entrevista dela num podcast, eu vou me lembrar até o final como era o nome do podcast que ela deu uma entrevista recentemente. Ela já octogenária, mas com a mesma cabeça, lançando o livro todo ano. Aí entrei na piração dos latino-americanos. Aí li muito Garcia Marques, muito Mário Vargas Llosa, muito Borges, muita Isabel Allende. Aí, daqui a pouco, escritores americanos. Aí peguei muito Philip Roth, li uma cacetada de livro do Philip Roth. Paul Auster, que faleceu agora recentemente Sim. também. Então, é cíclico. Mas... Não, e a imensidade é, né, sem... Total. Mas aí você fica pensando... Aí você vai pegar mais esses novos agora, né? Você pega Muito. Leio o demais. vencedor do Jabuti agora, né? Recente, daqui do Ceará. O daqui, rapaz, Furtado, né? Agora... Maílso, né? Maílso Furtado. Maílso Furtado, exatamente. Muito Uma bom. Estênio revelação, também, muito sim, legal. A Socorro Racioli, Socorro. que tem livros maravilhosos. O último dela, recente, o Oração para Desaparecer, também muito legal. E aí, Aécio, o que é legal? É pelo prazer da leitura, mas sendo muito sincero, rapaz, me ajuda tanto. Aquilo serve de... Demais. É o subsídio que lhe dá para você... manuseio para o seu trabalho, né? É aquele subsídio que lhe dá para você fazer, por exemplo, um texto... Quando você precisar sair do release tradicional, quadradão, e precisar escrever sobre um filme, eu vou fazer um release de um filme ou de uma exposição de artes plásticas. Ou até para vender uma ideia de uma pauta. Ou né? para criar uma você argumentação. Você cria aquela argumentação e diz, esse cara ele foi isso. Faz uma referência. Faz uma referência. Uma reminiscência para alguma coisa. Aí, óbvio, né? Lá vem aquelas discussões. E o pessoal de hoje em dia vai chegar... Vamos voltar para o começo da conversa da comunicação. O outro marco mesmo que deu um giro na comunicação corporativa, não só na comunicação, mas no mundo, foi o surgimento da internet. Sim. A AD2M começou quando ainda não tinha internet. Nós surgimos em 96. A internet aqui no Ceará estava começando a chegar, mas comercialmente, internet forte foi em 99, 98, 99, 2000 foi que começou a ter internet de escada que prestava. Né? Ainda que não fosse essas coisas. E ainda com aquele barulhinho, né? Você ia passar um café, como esse aqui, voltava e tava a bicho lá. Né? Fazia a resenha do final de semana do futebol e tava lá. Escrevia no WordPad, para poder depois botar lá. Se você ficar escrevendo no próprio lixo mesmo, apagava. Caía, perdia. Então, assim, o que acontece? Ali também foi uma mudança grande, mas veio mudar, de fato, no final dos anos 2010 para cá, com as redes sociais como nós temos hoje. Sim. Então, hoje, nós temos tudo nas mãos. Hoje eu uso aqui o ChatGPT de vez em quando para trocar umas ideias e ajustar alguns argumentos que eu faço. Às vezes eu pergunto algumas coisas, pergunto se não dá para fazer melhor, escrevo um pedaço de texto meu para ver se o ChatGPT melhora ou piora. Legal. Tem ferramenta que hoje em dia que você tem aqui na mão, que a galera mais jovem que nasceu já digital, para eles isso aqui é básico. Para nós que estamos naquela faixa que é a última geração que nasceu no analógico e pegou o digital caminhando, se bem que depois da gente ainda tem um pouquinho, né? Eu tenho 51 anos, então estou naquela geração, ainda da turma da geração X, né? Sim. Ainda tem a galera do Y, milênio, que é o pessoal que deve ter sofrido mais nessa história toda, acredito eu, o pobre dos milênios, sofreu pra caramba, com essa mudança mesmo da rede social, com essa história da pandemia, essa galera que sofreu mais ainda. E tem essa galera que já é digital born, nascido digital total, que é o pessoal da geração Z. Mas eu vou tocar num ponto aqui agora, defendendo um pouquinho a nossa rapadura. A nossa rapadura, essa loja que você explicou tão bem, né? Ou a nossa cajuína. Essa história, essa linha do tempo que você classificou tão bem, de um fato agora recente que a gente está vivendo e que eu vou pular algumas coisas que eu tinha colocado aqui e já vou direto para essa aqui para você comentar sobre isso, sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul. E aí eu peguei um texto falando de um programa Brasil 2040, que era um projeto começado
no início da segunda gestão da Dilma, já perto do impeachment dela. 2015. Por aí. Aí ele foi sumindo, desapareceu, ninguém deu continuidade e o projeto foi... Aí depois eu lembrei, mas peraí, gente, a gente teve a Eco 92. Eco 92. Que começou e cadê, sabe? O que dali veio na prática. Então, assim, é um assunto. Aí é onde entra que eu estava querendo defender esse nosso entendimento, porque a gente lia, a gente estava atenado, então a gente tem isso no nosso HD muito facilmente, né? E também nessa memória... Tem uma reminiscência, tem uma memória. Né? O que acontece? Isso aí é uma questão assim, me permita algum colega médico neurologista que for ouvir isso aqui, o neurocientista, me perdoe se eu estiver falando alguma asneira. Mas o que acontece? Até porque eu já ouvi alguns neurologistas falando isso. Hoje, essa questão do excesso de informação e a velocidade da informação, além da questão dos algoritmos, faz com que quem tenha uma dificuldade muito grande hoje de conseguir fazer o que nós fazíamos antigamente, que era o quê? Ter o conhecimento da memória. Essas conexões, né? Não, e está no HD. Sim. Hoje em dia a gente vive uma eterna memória RAM. Por que quem está conversando aqui fica... Mas o livro do... aquele escritor cearense, o fulano. Aí a gente demora para lembrar. Uhum. A gente fica... aquele seriado do Netflix que está todo mundo falando. Como é que eu estava assistindo ontem? Uhum. O nosso cérebro não tem mais tempo de conseguir conectar e pregar essas informações. Por quê? Porque nós estamos consumindo informação como quem está... Numa rapidez imensa, né? A ponto até do cérebro não conseguir, de fato, captar aquela informação, fazer alguma conexão. Tu lembra uma brincadeira que tinha antigamente? Eu não sei se isso tem algum fundamento, mas eu me lembro demais dessa história, que o pessoal diz assim, aprendeu uma palavra nova. Vixe, falaram... Lembro. Escalafobético. Rapaz, você conhece escalafobético. O que é escalafobético? Aí você ia atrás do dicionário, ou a pessoa que disse lhe dizia o que era, você ia lá, escalafobético. Aí alguém dizia assim, tu usa essa palavra 3 vezes ao longo do dia, e se tu achar alguma forma de dizer essa palavra 3 vezes durante o dia, o teu cérebro vai guardar isso e fica... Caramba, não sei de onde a pessoa tirou essa teoria. Mas se você usasse de alguma maneira ou de outra, quer queira, quer não, aquilo ali permeava a sua mente e hoje você vai lá e vai no sinônimos.com.br. Sitezinho lá do sinônimos.com.br que tá lá aberto na minha abazinha. Como é que eu boto o sinônimo para... Foi gerado uma preguiça, né, mano? Agora é que tá. Tem um lado bom, facilita, mas foi gerada essa... acomodação, né? Existe uma acomodação. Eu tô ali com um negocinho fácil, vou aqui. Eu faço um exercício diferente, viu, Mauro? Fica até uma dica, a gente tem idades iguais, inclusive. Não sei de qual mês você é. Eu sou de janeiro, sou mais velho que tu. É pertinho. Aí eu sou de março. Eu sei que eu passo, eu dei os parabéns pra você, eu sei, Sim, você veio depois de mim. Verdade, Que é o seguinte exercício. Eu sempre procuro, eu digo, hoje eu vou lembrar uma palavra ligada a tal assunto e que eu posso usar em tal situação e tal. E teve um dia que eu estava querendo lembrar essa palavra e não veio de jeito nenhum. Eu digo, minha nossa senhora, será que aí eu já... Deu branco. Não, e aí foi mais de um dia. Aí eu digo, rapaz, aí conversei com um colega jornalista, ele disse, rapaz, esse assunto, essa palavra que eu quero usar, que eu estou querendo lembrar, para a questão do estado de governo político, que é gastador. Aí ele, rapaz, o que é? Tal, aí foi... Perdulário. Era perdulário? Não, mas era. Mas só que ele também não lembrava o que era. Eu chutei. Aí ele colocou lá e tal no Google, não sei o que, esse nome e tal. E eu disse, cara, não é possível, cara. É uma palavra bem assim, é um som diferente e tal. Cara, demorou. Aí só no final... Mas sabe o que é legal? Você demonstrou aí a importância da comunicação, né? E aí é uma coisa de fato que a gente tem perdido muito no digital. E aí essa geração mais nova tem uma dificuldade mesmo. Eu estava até ouvindo um podcast legal Foi o podcast da semana, da revista Gama, que tinha lá um neurologista falando da dificuldade dos adolescentes hoje em dia e tal, porque o social deles é bem diferente do nosso. Eu tenho um filho adolescente. Eu sei como é que é. A galera não gosta, não se encontra como a gente se encontrava. Pois é. O mundo é diferente. A gente também, né, tem outros cenários. Mas essa troca é essencial. É humano. É essencial. E quanto mais a gente fizer, melhor. Claro. Isso aqui é uma troca. Nós estamos trocando experiências aqui, aparentemente num bate-papo que seria uma coisa simples e banal, mas eu tenho certeza que alguém está ouvindo ali, algum insight que a gente está falando aqui, aquilo ali para aquela pessoa vai tocar. Ela vai dizer, puxa vida, realmente para mim o hábito da leitura que eu tinha, cara, eu lia tanto, poxa, por que eu não coloco... Aí às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, eu quando faço mentorias com algumas pessoas, na minha mentoria na área de comunicação, óbvio, né? Aí eu digo, olha, leitura para você, tente colocar a leitura como prazer. Ah, mas como é que eu faço? Insira como um hábito na sua vida de alguma maneira como você faz. Diminua um tempinho aqui, acrescente 10 minutos ali. Aí se você vê que a pessoa é muito tecnológica, diz assim, cara, faz o seguinte,
Tu usa o alarme do teu celular para coisas do dia a dia? Às vezes eu tô jogando, boto ali o alarme e tal. Pois marque 10 minutos para um livro. Que se você for olhar hoje em dia os contadores nos apps que a gente tem de leitura, bota lá, leia 9 minutos por dia, que você vai terminar esse livro em X dias. Então pronto, bota esse bicho aí. Usa aí, fica lendo 10 minutos por dia que você volta a ter uma condição de leitura que vai virar um hábito na sua vida. É ao mesmo tempo, a mesma coisa de ir pra academia, Sim. de sair para tomar uma no barzinho. Assim, você vai tendo essa condição, né? Eu estou procurando uma coisa aqui para fazer um outro exercício que eu faço e que fica uma dica também, que eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas enfim, que é séries, por exemplo. Isso acontece com livros e com séries. Sim, sim. Eu estou lendo ali, tem aquela frasezinha que eu acho marcante e essencial para fazer uma reflexão, eu separo. Demais. Tem um clássico, aquele grupozinho do WhatsApp de você com você mesmo. Você não, Sim, não é isso. Eu uso para coisas do tipo. Por exemplo, na minha casa eu tenho vários quadros espalhados na casa. No quarto, na cozinha eu tenho um papelzão com papel contact para ficar anotando coisa que eu tô ouvindo. Eu adoro ouvir podcast quando tô lavando louça, tá? Só para dizer assim, eu sou o clássico ouvinte de podcast. Porque o clássico ouvinte de podcast, ou tá fazendo caminhada, sim, ouvindo podcast, ou está lavando louça. E você cria um momento ali um pouco mais relaxante, né? Para ficar. É tipo uma terapia. Encontrei aí, aqui, viu? Pronto. Como é? Que é um filme que eu achei. O título do filme eu achei meio. Que não. A ideia do filme em si não passou do título, que é Um Homem de Sorte. Homem de Sorte. É legal o filme, mas tipo assim, no final. Eu não assisti esse, eu vi. Eu sei qual é, mas não assisti. Pronto. Eu indico, mas tipo assim, o título não tem a ver com. Não sei se a tradução não ficou. Não conectou. Mas tem um trechinho lá que ele fala de um. É um engenheiro que o cara tenta uma fortuna, ele sai de uma cidade pequena da Dinamarca e vai para Copenhague e tal. E isso aqui dá tudo errado, né, do que ele tinha imaginado. Ele tem um grande projeto com energia limpa, naquela época, tipo 1800, 1900, né? Mas enfim, dá tudo errado. E aí, quando ele volta para tentar começar tudo de novo, e o cara encontra com ele teve lá um golpe de sorte que ele deu, que não foi bem sucedido, né? Ele estava se casando com uma moça muito rica e tal, e de repente ele começou a... Ele tinha um trauma com o pai, porque o pai era clérigo, né? Era muito religioso, e ele tinha umas coisas que estavam muito mal resolvidas com o pai, nessa questão religiosa. O pai tolhia muito ele, era muito... Enfim, não deu certo. E ele, com esse trauma, acabou tendo dificuldades com relacionamentos, né? Bom, lá na frente, quando dá tudo errado, que ele encontra esse cara, ele diz assim: a fortuna favorece aos tolos e o sucesso é o pai do arrependimento. Caramba, isso é pesado, hein? Aí eu digo, caramba... Como é que é de novo aí? A fortuna favorece aos tolos e o sucesso é o pai do arrependimento. Rapaz, sabe qual é o negócio que tu falou aí? Eu me lembrei. Sabe qual é a coisa que o meu pai era o hábito que o meu pai tinha? Agora tu me relembrou uma coisa interessante. O pai tinha o hábito... Lá, eu acho que é por isso que eu peguei meio isso dele também. Tinha um quadrozinho negro lá na sala, lá onde tinha a televisão lá de casa, na parte lá de trás, antes do quintal. Era um quadrozinho negro pequeno. O pai gostava muito de leitura, como eu falei pra você, e ele tinha essa história de... O cara do interior, né? Acorda com as galinhas. Sim. Acordava 4h30 da manhã, aí a gente só ia acordar para 6 horas da manhã, mas ele acordava às 4h30 e tal, ia ler, ia fazer as coisas dele, preparava o café. E ele pegava trechos do que ele lia, que ele achava legal, tipo o que você fez. Ah, legal. Pegou um texto de um livro, um texto de uma reportagem, um texto com alguma coisa, bicho. Não, ele escrevia no quadro. No quadro. Te acordava de manhã, eu, Maurício, com os olhos cheios de remela, botando a farda lá, olhando, passava lá, tinha sempre... E a gente muito novo não se tocava dessas coisas, né? Hoje com a... Sim. E vem quando ele dizia, lê essa frase aqui, Machado de Assis, PPP. Olha aí. E aí é aquela questão que são coisas que vão... E como isso é importante pro estímulo, né, Mauro? Total. Você com aquela idade, você já, poxa... Renan, meu filho, o Renan mais velho, ele não tem muita conexão com a questão mesmo de humanas. Ele é da área, foi para a área de engenharia e tal, mas é pirado por mangá. Ele tem uma coleção de mangá, adora mangá. Por quê? Porque quando eu notei que ele gostava de cultura nerd, geek, pop e tal, e se conectou com isso, o que é que eu fui lá? Ia na banca, como eu sempre vou, chegava lá, Renan, ele tava lá olhando os mangá, comprar um bichinho desse aqui pra ti. Aí hoje ele tem coleções de mangá em que é uma lombra dele, a história dele, ele gosta daquilo ali. Eu leio, não entendo muito, não é muito a minha praia. Mas ele tem um hábito. Ele tem uma conexão com uma coisa... Com a leitura, gosta mesmo, tá super tecnológico, adora game e tal, mas ele tem um pezinho na leitura também, e eu tenho certeza que aquilo ali ajuda nas conexões neurais dele para alguma coisa. Né, para alguma coisa. E aí, voltando para essa história lá da comunicação, para a gente focar de novo na comunicação. Então, essa comunicação que veio da internet dos anos 90 para cá, rapaz, é uma revolução.
É revolução. O que o século XX todo teve, um século inteiro, com grandes invenções. A luz está aqui, né, energia, um avião, acaba sair daqui, se largar lá para baixo da égua, dentro de um charuto, né, pássaro de lata, e o cabo tá não sei aonde, vai, volta, desce e tal. Mas essa história da comunicação, antes eu precisava pegar e demorava um tempão para essa informação sair daqui. Hoje eu costumo brincar que a distância da Altaneira para qualquer lugar do mundo é um clique. Eu falo com meus tios lá, tudo numa ligação de vídeo. Tá aqui, bota aqui, tô falando e tal. Então, isso é importante? É um diferencial inacreditável. Claro. Mas, obviamente, traz os preços a pagar. Sim. Que é essa questão do que a gente está vendo hoje aí. O mau uso da comunicação. A irresponsabilidade, a né? comunicação irresponsável, a comunicação criminosa, destrutiva. Criminosa, né? A gente pode dizer assim, né? Total. Você, hoje em dia, Tá, a gente vê exemplos e mais exemplos, né? De pessoas que chegam, assim, a atentar contra a própria vida por questão mesmo de pressão por meio da comunicação equivocada. Tanto é que a gente fala muito nisso. É o cuidado que nós, comunicadores, temos que ter com determinadas falas hoje em dia que o pessoal pensa que é besteira, que é frescura, mas não é não. Para algumas pessoas, algumas falas são gatilhos para alguma coisa. Claro. Né? Então a gente tem que ter como comunicador, como profissional, é o que vai nos diferenciar de chegar para aquela empresa e dizer, não faça esse comercial desse jeito não, que desse jeito a sua comunicação ela pode ser mal interpretada, porque antes de tudo ela está errada. Não é porque a pessoa jogar a culpa no outro, né? Uhum. Não foi isso que eu quis dizer. Você disse, na verdade, infelizmente, você disse errado. Né? Não é que o outro entendeu errado, é que a sua fala... Essa é uma frase que está sendo usada muito de forma... irresponsável, né? Irresponsável, né? Virou meio que eu não quis dizer isso. Né? Não, desculpa, não estava querendo dizer isso. Olha, pare um pouquinho, reflita, que você vai ver que você de fato falou, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que nós temos no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós somos humanos também e nós também estamos propensos a cair nas armadilhas dessa comunicação digital pautada pelos algoritmos. Que querem o quê? O algoritmo ele quer audiência. Assim, as grandes plataformas elas não querem saber quem é mais bonito, mais feio, mais alto, mais baixo, gente boa, não é gente boa. Rapaz, enquanto o assunto estiver dando engajamento, é uma coisa anódina. Então, estão nem aí, né? Então, assim, vai colocando aí. Isso, infelizmente, mexe muito com a gente, né? Eu digo isso brincando mesmo, assim, muito. Tudo. Se você é um cara que gosta muito de música, você vê alguém fazendo uma crítica completamente sem pé nem cabeça do seu ídolo máximo na música, você fica tão tomado de raiva que você vai ali na rede social e... Nós falamos muito dos media trends, né? As marcas e as pessoas hoje estão muito mais expostas e, consequentemente, a gente está muito mais fragilizado como se era antes. Antes as marcas tinham uma certa capa protetora para alguma coisa. Hoje em dia não, tá todo mundo nu para isso. Você pode chegar aqui, eu posso chegar aqui no estúdio, posso não ter nem dizer para você que eu não achei legal, e quando eu sair eu vou lá no Google e dou uma nota baixa. Ou vou lá e critico, diz assim, estive hoje no estúdio de podcast, rapaz, que... Pô... Aí faz uma crítica do nada, uma crítica às vezes injusta, ou vai num restaurante que o cara passa a vida toda, tá fazendo um mega trabalho super legal. Naquele dia específico você teve um problema. Aí... Ok, teve mesmo. Mas antigamente a nossa raiva ela era um pouco mais contida e a gente discutia, sabe como? Chamava o cara e dizia, rapaz, não gostei não. Serviço seu tá assim, assim, assado. Falava pra pessoa. Hoje você coloca ali, só que aí tem 20 mil pessoas vendo aquilo, né? E das 20 mil, mais 1.200 das 20 mil passaram adiante, que chegaram não sei aonde e tal. Chegou em 200 mil. Né? Aí... Então, só que o problema está onde? Nós, os comunicadores, também estamos fazendo isso. Isso é que é ruim, né? Quando nós mesmos que estudamos, caímos nessa tentação ou nessa armadilha. Que não é fácil a gente dizer que não cai porque nós somos humanos também, e isso é uma coisa que vai bem mais ampla, né? O fato é, a gente tem que estar muito mais atento e mais diligente para fazer uma comunicação construtiva e positiva para os nossos clientes, seja ele quem for, e às vezes demovê-los um pouco dessa ideia de fazer uma comunicação violenta como todo mundo espera que se faça num determinado momento de conflito. Eu leio muito algumas coisas assim, é legal você buscar aquelas pessoas assim, como fazer para você mediar conflito, como você fazer... eu gosto muito das coisas que o William Ury escreve. O William Ury, que é professor de negociação, um escritor que fala muito sobre essa questão de como você saber conversar e negociar em momentos difíceis. Gerenciar momentos de conflito. Assim como ele, obviamente, tem vários outros. Eu digo que é um que eu tenho alguns livros lidos dele. Comunicação não violenta, o conceito do Marshall Rosenberg também. Tem muita coisa boa sobre isso. Agora, não é fácil fazer.
todo dia, né? Não é realmente fácil mesmo, não. Mas é o nosso dever. No momento atual da sociedade, nosso dever é tentar desarmar um pouquinho essas armadilhas, como é aquela que pega rato, hein? Tá falando? Como é? Ratoeira? Ratoeira. Essas ratoeirazinhas que de vez em quando a gente cai sem se tocar da comunicação, trazer as pessoas que estão perto da gente para longe disso. Às vezes é um familiar nosso, é um amigo nosso, que a gente tem que ser meio que didático mesmo. Dizer, bicho, ó, ao invés de você só confrontar, tenta explicar para ele onde é que aquilo ali não é legal. Eu vou contar um caso aqui, Mauro, e queria que você também contasse um outro na sequência, né, dessa questão da violência não verbal, dessa coisa que a gente viveu muito desses últimos 10 anos, principalmente 5 anos para cá, né? E foi curioso, triste, assim, porque eu estava num órgão do governo, né? E você deve lembrar, claro, na época, o pai do Roberto Cláudio foi internado, passou um tempo internado mal. Professor, né? Isso. E eu sei que era uma sexta-feira, mais ou menos, e eu estava no grupo dessa empresa, desse órgão, e a pessoa colocou lá, o pai do Roberto Cláudio morreu. Ah, meu Deus. Aí eu, no grupo lá, não falei nada. Um colega meu jornalista chegou e fez uma intervenção. Mas onde é que você viu isso e tal? Eu disse, não, eu só recebi aqui, estou passando. Aí eu entrei. Aí eu esperei, aí eu fui atrás de confirmar como é que estava a situação e tal. Ele não tinha morrido. Eu disse, você vai tirar isso aqui agora desse grupo e vai pedir desculpa. Aí isso eu coloquei lá na hora. Sim. Aí isso que gerou um conflito. Eu disse, pois você não vai fazer, eu vou denunciar para a polícia agora. Aí liguei para um delegado conhecido meu. Ele disse, não, dar logo para dar uma pressão. Ele disse, eu acabei de... na minha família também está acontecendo desse mesma... engraçado, Aí ele né? não acredito. Aí ele disse, mas assim, não faz nada por enquanto, assim, ele já tirou e tal. Ele não ele tirou aqui, ele saiu do grupo. Sim. Mas aquele criou um constrangimento tão grande. Rapaz, olha, isso sabe? Aí eu digo, porque pensando, rapaz, eu fiz certo, não fiz. A indignação foi certa, mas a medida foi errada. Ok. Né? Hoje é até difícil assim, você ser muito categórico nisso, que são muitas situações que acontecem todo dia. É complexo. Não, né? às vezes até a gente mesmo assim exagera um pouco, erra um pouco na mão. O problema é essa velocidade exacerbada de tudo, essa necessidade, né? Nós estamos num momento ainda muito delicado da nossa sociedade, né? E aí o que é mais interessante, não é um momento delicado da sociedade brasileira, é a sociedade mundial. Sim. A gente está num momento da humanidade que, se a gente observar com muita atenção, as democracias estão em risco. As democracias enquanto conceito. Nós estamos num momento da sociedade agora que, como a gente está no meio... Fragilizadas totalmente. Como a gente está no meio, a gente não consegue se tocar. E quando a gente olha para um momento dos anos 30, do entre guerras, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou que veio a gerar a Segunda Guerra Mundial, ali também estava um momento difícil do mundo, que, assim, quem estava lá dentro daquele momento, naquela época, com aquela comunicação que tinha naquela época, nem todo mundo tinha real dimensão do que estava acontecendo no mundo e no que ia desembocar em totalitarismos muito ruins, como o nazismo, o fascismo, né? A gente que estava ali, não tava, assim, algumas pessoas estão dizendo, isso aí vai dar ruim, isso aí não vai dar legal. Nós tivemos um momento lá atrás de vai dar ruim, mas ninguém prestou atenção, e isso aí veio acontecendo, só que hoje é tudo muito rápido, né? Uma década é como se fosse 40, 50 anos de lá atrás. Verdade. Tudo muito ligeiro. E com nós estando no meio. E com a humanidade tendo passado por 2, 3 anos de um negócio muito esquisito que foi a história da pandemia. Sim. Então, tudo muito exacerbado. Então, eu acho que hoje, assim, é difícil você categorizar muitas coisas. Eu gosto muito de ler as coisas do Yuval Harari, né? O Harari é um cara que tem uma visão assim... Porque, às vezes, tem esses caras muito geniais. Você fica pensando, como é que o cara tá pensando isso? Para uma realidade lá... Tem uns caras que têm uns pensamentos muito futuristas. Eu gosto muito de ler alguma coisa dos futuristas. São pessoas que estão fazendo estudos de cenários de realidade que às vezes a gente não consegue estar pensando. Perceber. Mas o cara tá com uma visão muitas vezes distópica, mas na verdade é realista. Sim, claro. A gente pensa que é uma distopia que o cara tá pirando, tá alombrado e tal. Daqui a 10 começa anos a gente vê, ih, bicho. Foi isso mesmo. Não era mesmo que o cara tava dizendo ali? Só que a gente não tá tendo mais esses diálogos, né? De conseguir convencer as pessoas. Então, nós estamos num momento difícil das democracias. Não sei se tu leu aquele clássico livro que todo mundo fala, aquele Como as Democracias Morrem. Eu li até a metade. Muito bom. Muito bom. Li até o final e assim... E é mais ou menos aquilo ali. Os caras, os dois estudiosos, os dois autores, conseguiram mostrar que é um fenômeno mundial. Não é só Estados Unidos, Rússia, Brasil. Não, é um fenômeno global do mundo contemporâneo dos últimos 30 anos, vai lá, pós-Guerra Fria. Se você pegar exatamente isso, pós-Guerra Fria, é a nova Guerra Fria, depois daquelas guerras que começaram com a Guerra do Golfo, da invasão
nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tá na rebarba, né? Aécio, o século XXI não tem nem 25 anos, bicho. Nós estamos em 2024 ainda, não é nem um quarto, é um quarto de século XXI. Parece muita coisa, mas ao mesmo tempo é tudo espremido. Por quê? Porque é tudo fragmentado. E hoje em dia eu tenho uma pena danada do editor de vídeo que vai fazer aqueles programas de retrospectiva 2022, retrospectiva 2023, retrospectiva 2024, coitado. Em 5 meses o cabo já tá lascado. Já. Se ele não tiver anotado as coisas direitinho, meu amigo, vai perder coisa pra caramba. Uhum. E a gente também. A gente tem uma dificuldade, e a pandemia atrapalhou muito essa noção de tempo, da gente conseguir ter uma linha do tempo. Tu falou, né? Ah, Mauro, tu fez uma linha do tempo. Rapaz, eu adoro fazer linha do tempo, mas eu tenho tido mais dificuldade do que eu tinha antes. Porque você acaba esquecendo ali um elemento que é decisivo às vezes, né? E nós temos uma coisa interessante. Eu vi alguém comentou isso também em um podcast. Olha, broquidão, né? Ficando broco. Falando eu mesmo tô pensando. Que é o seguinte, nós temos uma mentalidade, da nossa geração, até um pouquinho depois, que é uma mentalidade de conhecimento acumulativo. Então, antigamente, o cara ser inteligente na nossa época era ser um cabeção. Mas o cara sabe muita coisa, bicho. Mas esse cara é uma enciclopédia ambulante. Esse cara não sei o que, o cara é o Google. Você sabe tudo. Hoje em dia, para essa galera mais nova que nasceu no digital, esse tipo de inteligência ela não faz sentido. Do acumulativo. Não faz sentido. Por quê? Porque onde se tem a acumulação do saber já está em todo canto. Tá aqui, tá ali, tá ali. 2 cliquinhos já tá ali. 2 cliques e tal. A inteligência hoje em dia ela tem que ser uma inteligência construtiva de conexões. Você tem que fazer a conexão entre as coisas. Com o viés humano, com o viés positivo, construtivo. Não é fácil. Não vou dizer que é uma coisa fácil. Por quê? Porque você vai passar pelas individualidades das pessoas. Tem pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, como sempre teve na história da humanidade. Tem pessoas mais rápidas, pessoas mais lentas. Tem pessoas mais resolutivas, tem pessoas mais medrosas de tomar decisão. No meio dessa barafunda toda, você tem um calhamaço de decisões que o seu cérebro tem que tomar por dia. Que é bem diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Antigamente a gente se dava ao direito de ter um dia contemplativo. Hoje em dia a gente briga para ter uma manhã ou uma tarde contemplativa. E quando raro, tem... muito raro. Aí é que tá. E quando tem, nós temos dificuldade de aceitar isso. Porque a gente fica toda hora... Isso aconteceu na pandemia, né, Mauro? Não sei se você percebeu isso. Eu me lembro que quando começou a pandemia, que era aquela coisa de reclusão, né? A gente ficar... Aí veio, não, mas para você não ficar parado, faça um curso, faça uma live, não sei o quê. Eu me lembro que eu fiz 3, 4 cursos. Eu também fiz A gente não se deu o direito de parar para refletir, Não. conversar mais com os familiares, com os amigos, ligar para os amigos. Não, a gente foi atrás de fazer coisa. Eu digo, meu Deus, olha que loucura. Isso aí também isso é fruto também dessa questão da modernidade que a gente tem, que é o quê? É muito ruim esse isso, neoliberalismo que trouxe a gente até aqui, que é uma coisa dos últimos 50 anos também, trouxe essa lógica da produtividade. Que é uma produtividade excessiva. Não é que seja ruim, não, hein? Não estou falando mal de produtividade, não. Não, Só claro, que eu mas acho o modo como a gente lidou com isso, né? Como se chegou até como aqui, se chegou, né? Então, hoje em dia, o seu lazer tem que ser produtivo, bicho. Isso é uma loucura. Como é que você faz do seu lazer, você faz uma agenda, hoje em dia. Do mesmo jeito que você tem o seu... Deixa eu dizer o nome do aplicativo. O aplicativo Agenda, para coordenar a sua agenda. Você vê que, filho, já dei uns mexãs sem querer aí. Não, pode Mas mesmo tempo que você tem o seu Google Agenda... Vai que o Google liga para mim depois, passa uma mensagem. Rapaz, vamos patrocinar o Papo Cajuína. Isso aí, não, pode. Mesmo. Aqui não tem censura. Do mesmo jeito que o cara tem o seu Google Agenda para as coisas do dia a dia, eu até falei para ti, né, que eu quase errava aqui o horário do evento e tal. Do mesmo jeito que você tem isso, a gente infelizmente faz isso com a nossa agenda de lazer. De lazer, Então, nosso final de semana é um final de semana de agenda de que de manhã eu vou para não sei aonde, de tarde eu tenho que não sei o quê, tenho que falar. Que loucura. Aí por que a gente tem aquela sensação de quando chega. Vale, o final de semana já passou, né? Claro. Se você empilhou tarefas ali, se você não teve um momento. Por que é tão difícil você ter hoje em dia atividades contemplativas? Você ler um livro, você assistir um filme de verdade, estando ali no cinema, respeitando os demais, sem ficar ligando a luz do seu celular na hora do filme, atrapalhando quem está do lado. Por favor, né? Mas tem demais, só o que não, tem. Né? Pois é. Você ir numa exposição de artes em que você está ali para contemplar um quadro, para entender do seu jeito, com a sua... Você viu a exposição do Léo Nilson, eu acho, lá no... Sensacional, na estação Sim, das artes. Lá na Pinacoteca. Se você não, eu queria... Eu não sei se está lá ainda, eu não sei. Eu não sei como eu li o trecho lá de um poema que ele fez sobre a amizade, que eu achei... Assim, eu queria saber como é que eu tenho acesso àquele poema, porque é muito bonito. Era legal até conversar depois, mas a gente Então você não tem esse tempo, né? De não dizer, tem. Poxa. Não tem. É tudo meio assim.
over, né? E aí, imediato, né? Imediato. E passando para outra coisa, né? E fragmentado. Então, aqui tá. É imediatismo e fragmentação. Vai, Lamaro, como é que a gente faz? Não sei, não tô dizendo que eu tenho fórmula de bolo de jeito nenhum, não. Para isso existe um negócio chamado terapia, que é muito bom também. Importante. Você vai pra terapia para ajudar de alguma maneira. Mas uma coisa legal... Mas tem, é porque a gente perdeu meio que essa forma, porque a gente se mergulhou nisso e não quer sair mais, né? Parece chavão, e aí tem umas coisas que são meio chavão, mas não é. A gente perdeu aquela condição de estar aproveitando o momento atual. O aqui e agora. Né? O que você está fazendo naquele momento. Por quê? Porque nós estamos sempre com a mente atrás ou na frente, atrás ou na frente. É aborrecido que esqueceu de fazer alguma coisa e preocupado, ansioso, porque, meu Deus, eu esqueci de deixar a comida pronta, essa mulher chegar em casa, não tem nada, não comprei o pão. Eu vou fazer uma confissão aqui agora, Mauro. O que é que tu esqueceu? E aí, não foi que eu esqueci. Foi que de ontem para hoje, eu teve uma hora ali da noite que eu tava, rapaz, o Mauro vai mesmo amanhã, eu consegui. Aí eu digo, não, eu tenho que perguntar isso, será que isso também pode ser importante? Eu fiquei... Ficou preocupado. Fiquei preocupado, foi. Pronto, lá vai. Aí, o que acontece? Aí eu já tava antecipando uma coisa, sabe? É o outro lado da moeda, que é a ansiedade. Aí, amanhã eu tenho aquele evento. Vixe, sexta-feira eu tenho que ir. Isso acontece com um evento também, né, Mauro? Quando a gente tá numa assessoria de um evento, aí você fica ali naquela tensão até dar certo, né? A gente tem que trabalhar muito, eu falo muito com a equipe, a gente tem que ter muito cuidado, ele tem que estar ali. Esse é um desafio grande, porque senão a gente não tá ali mesmo. O cliente sente. Quando o assessor profissional tá com ele ali junto mesmo e tá concentrado naquilo, tá se dedicando àquilo, tá fazendo aquilo, ainda que você em paralelo esteja fazendo algumas coisas aqui, evite. Se puder evitar, evite. É porque, rapaz, eu sei que quando sair dali, vão ter 52 grupos de WhatsApp para você responder. Mas, bicho, Aí você olha dos 52, 9 e tanto da noite, sei lá que horas for, você olha e diz assim, qual desses 52 são imprescindíveis de eu dizer alguma coisa hoje? Nem que seja dizer assim, li a sua mensagem, desculpa, eu não consigo responder amanhã, eu digo, pim. Outros, meu irmão, você lê amanhã. Sim. Não existe essa neura de você ficar dizendo assim, a não ser que seja uma coisa assim, lá vou eu, né? Você vai olhar para dizer o que é ou não. Isso pressupõe também um negócio que a gente perdeu um pouquinho, porque também é uma dificuldade da vida moderna que se chama disciplina. Não é a disciplina cartesiana, a disciplina militar, não. É a disciplina mesmo do cuidado de você. De lidar com o tempo, com as coisas, com as pessoas, né? Se eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Tá aparecendo um monte de pepino aqui. Pepino depois. Se não for a minha esposa e meu menino ligando, pode esperar. O resto pode esperar. Não vai esperar 10 minutos, 15, 20, 50, 1h30. Claro. Espera. Depois, como é que eu vou resolver? Eu dou meus pulos. Fiquei brincando contigo, né? Sai daqui, vou pra academia, agora que eu comecei a olhar um pouquinho mais essa questão do corpo. Tá lá na minha lógica de fazer, mas se chegar e eu não for, também não vai. Os cabelos do braço, não. O cabelo ficar nervoso, os cabelos. Não, aquilo tem que ser uma coisa que lhe dê um mínimo de satisfação. Que faça parte da sua rotina, do seu. Mas com o seu bem-estar, né? De bem-estar. Mauro, tem coisa de papo cabeça, né? Esse papo de você está muito longo. Não, gente, é porque a gente precisa estar mais consciente do que está fazendo. A consciência dos processos mais completo, da vida, né? Mais integral, né? Mais integrado também. Está integrado naquilo que você está fazendo ali. Porque quando você está olhando meio para o momento atual, eu estou brincando com meu filho, eu estou brincando com meu filho. Se eu ficar toda hora dividindo a atenção com algum device, com algum equipamento, eu não tô brincando com o cachorro nem com meu filho. Eu tô com outra coisa. Se eu for passear com a cachorra e disser assim, eu vou passear com a cachorra, mas ouvindo o podcast, então eu sei que eu tô com a atenção dividida, mas uma hora eu desligo e fico brincando com ela. Se eu estou dedicado para ler um livro, então eu não vou poder fazer outra coisa enquanto eu tô lendo o livro. Tem gente que conhece essa proeza maluca de achar que tá fazendo duas coisas. Tu sabe que eu fui o rei desse negócio, né? Eu adorei durante muito tempo na minha vida. Eu era aquele cara que todo mundo dizia, mas era uma validação externa. Não, o Mauro faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, o Mauro, aí você achava bicho, é multi. Aí aquilo massageava o ego, você achava que você fazia várias coisas ao mesmo tempo. Você fazia uma coisa boa, o resto não. O resto você era medíocre sem saber. Tava fazendo mas negócio todo mundo meia boca. Aplaudindo, né? Mas como todo mundo, cara. Então, eu saí agora, eu passei na D2M rapidinho para pegar uma coisa que tinha faltado, subi, 5 minutos. Tava a equipe ainda lá, quando abri a porta, a menina, vai lá, Mauro, o que tá fazendo aqui? Eu disse, não, tô pegando a parte que eu tô indo agora pro Papo Cajuína, vou conversar com a Écio lá no podcast. Aí eu olhou pra outra e disse assim, Ave Maria, eu sei como é que o Mauro consegue fazer as coisas, né? Uma hora dessa tá fazendo um monte de coisa. Não.
é prioridade. Organização, né? Organização também, disciplina, e prioridade. Que é o disciplina que esse nosso amigo fala muito aqui, viu? Adorei essa história do Diário Estoico, né? Do Ryan Holiday e Stephen Hasselman. Uma coisa legal que a gente falou agora, e que a gente está fazendo isso desde o começo do papo, conversa? Não sei se tu notou. O excesso de informação leva a gente a ficar meio perdido. Tem duas expressões que ficaram meio... Expressão buzzword, né? Que tá todo mundo usando, mas é verdade. Primeiro é curadoria de conteúdo. A gente não consegue hoje em dia sair do mar de coisa que chega até a gente. A gente precisa de outras pessoas que nos ajudem nessa jornada do que é legal a gente ver, assistir, ler, ouvir. Sim. Então essa curadoria de conteúdo, de referências de pessoas que a gente gosta e que a gente considera e que a gente se espelha e em quem a gente tem exemplo, nos ajudam a gente dar uma filtrada no meio da barafunda. E outro termo buzzword, é da economia da atenção. Essa economia da atenção hoje em dia que é o que nós vimos falando, da fragmentação e tal. Então, se você não tiver disciplina para, em determinados momentos, você saber a hora de tomar um banho de 10 minutos, com todo cuidado, óbvio, para não gastar muita água, fazendo um banho relaxante. Sim. Você não sabe o que é uma experiência legal na sua vida porque você não tem condição de dar uma atenção para você. Fazer a barba direitinho, para deixar a barbazinha da gente bem feita. A gente mesmo fazendo sem agonia, sem acelerar demais as coisas. Daqui a pouco, né? E pensar só ali. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, não. Porque, obviamente, tudo que a gente está falando aqui diz respeito ao excesso, né? E a comunicação está em excesso. Mário, eu vou fazer agora um outro questionamento em cima de uma frase do Zé Saramago. Aí você pegou pesado. Foi fundo, né? Mas uma coisa que é da nossa realidade, que muito que me inquieta também. A gente que está já no cinquentenário, né? Sim. É um nome grande, né? A pessoa em cinquentenário, o cara diz assim... E a AD2M tem mais de um quarto de século. Caramba. Começa a ficar esquisito, né? Aí ele diz assim, né? Falando sobre obscenidade e tal. Sim. E eles obscenam a fome, por exemplo. Putz, total. E eu acho assim... Totalmente feliz essa colocação, né? Porque aí eu pego, por exemplo, a gente que conheceu o início dessa história, a gente teve nessa campanha do Betinho lá atrás e tal, que faz mais de 30 anos, cara. E a gente tá falando disso ainda. Parece que é randômico, né? Parece que é um disco que fica voltando. Aí eu pergunto, você tem essa esperança de que a gente tá chegando perto de finalmente resolver isso? Ou a gente parece que tá meio que se auto-boicotando o tempo todo, historicamente, enquanto país? Isso é uma pergunta muito boa. Porque a gente produz alimento para o mundo todo, cara. E a gente ainda está falando disso. Rapaz, isso aí, né? Como é que você vê isso? Agora interessante. Eu acho que você também... Lá vou eu. É um movimento que eu também... Pode provocar. É um movimento que eu vejo que nem só Brasil, não. Lá vou eu de novo. Se a gente observar, essa pauta é uma pauta que vira e mexe, ela volta, porque ela nunca saiu. Ela só fica meio escondidazinha de vez em quando para a pauta da indústria militar que está fazendo uma guerra aqui, uma guerra lá e uma guerra lá para tirar a atenção. Enquanto nos países, né, do hemisfério sul, principalmente, se você pegar o hemisfério sul como o que se chamava antigamente nos anos 80 de países subdesenvolvidos. Eu fico pé da vida com a pessoa falando Brasil é um país subdesenvolvido. Que é subdesenvolvido, bicho? Isso passou faz muito tempo. A gente tem ilhas... não é mais usado isso, né? Nem é mais usado. Mas assim, tem ilhas tem ilhas de pobreza muito grande. O problema é a desigualdade, que é uma desigualdade que eu acho que é mundial mesmo. A gente vê muita... E em alguns cantos vai ter um pouco mais do que em outros. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda continua tendo. Sim. É inadmissível. Que é inadmissível, né? É inadmissível você ver ainda famílias... frustrante, inquietante. Com falta de dignidade, né? Sim. Assim, a fome, ela tira a dignidade da pessoa. Eu não consigo nem imaginar. Olha que eu já trabalhei em algumas campanhas. A gente trabalha lá com o INEC, que é quem puxa a campanha da Ação da Cidadania, o Instituto Nordeste Cidadania, que é quem é o braço da campanha da Ação da Cidadania aqui no Ceará. A gente trabalha com muitos projetos sociais na AD2M há muito tempo. A gente atua com a galera da CUFA, da Central Única de Favelas, e atende desde a época da pandemia. Fiz o lançamento do Preto Zezé, o livro... Preto Zezé, exatamente. Preto Zezé, desde a época mesmo. Essa honra de fazer o lançamento do livro dele. Muito, muito. E a gente vê assim, a gente não consegue nem chegar perto do que é uma pessoa ter fome. Falta de dignidade total. Eu não gosto nem de pensar mesmo, assim, várias situações. E assim, obviamente os dramas são muitos, né? A gente tem muitos dramas aqui no nosso país. A gente tem o drama da falta do lado da educação, a violência contra a mulher. Da inclusão, da violência contra a mulher.
é também no momento atual que isso está muito exacerbado. É como eu lhe falei, nós estamos num momento do mundo, da humanidade, que é um momento ainda de... Por que eu acredito que isso vai arrefecer de alguma maneira? Porque eu acho que sempre tem essas movimentações históricas que depois que passa essa tempestade, tem um recomeço. Esse momento muito ruim, tem um momento de recomeço melhor. Melhor. Ainda que lá na frente vá dar em alguma M3 pontinho depois. Porque é meio cíclico mesmo, se a gente olhar, né? Mas como nós estamos aqui no meio, eu não sou um estudioso, né? Infelizmente não fui pro lado da história, da antropologia, não sou historiador, não sou antropólogo, não sou sociólogo, não sou um estudioso do futurismo, gostaria muito, mas como eu leio muito deles, eu fico observando as tendências. E observa, né? Eu observo muito que a gente, assim, nós estamos no meio ainda dessa maçaroca. Essas 2 décadas de século XX, agora, o que nós vamos fazer com esse excesso de tecnologia? Onde é que isso vai dar? Se o homem vai para Marte, fazer o que em Marte? E vai para Marte deixando um monte de coisa aqui para resolver. Isso aí nós não sabemos. O que eu temo é que nós não estejamos pensando no futuro de uma maneira consciente. Nós estejamos só vivenciando os problemas do momento e aí se perdendo nessas discussões estéreis, políticas, ideológicas, egoístas, personalista. Esse é o momento da humanidade bem egoísta mesmo. Eu não sei se esse meio nihilista, meio narcisista. Esse termo é um neologismo, mas umbigalistas. O pessoal do umbigo, o pessoal umbigo do mundo, que é o cara que só olha pro seu próprio umbigo, pois né? Caramba. Nós estamos, mas esse fomento da sociedade individualista é uma coisa também muito neoliberal, muito desses últimos tempos aí, desse neoliberalismo equivocado, né? Mas eu estou sempre pensando que quando... Lá vai os pensamentos meio poliana. Mas quando eu estou pensando que a gente está aqui fazendo alguma coisa construtiva e para algumas pessoas nós estamos fazendo algo propositivo, quando a gente faz uma comunicação, quando a gente faz um trabalho lá na D2M para clientes nossos que são empresas, a gente consegue de alguma maneira, em algum momento, fazer aqueles executivos, aqueles gestores, aqueles empresários pensarem de um outro jeito e olharem o mundo com outros olhos mais construtivos, utilizando a comunicação positiva, eu acho que de alguma maneira a gente está construindo, colaborando para que lá na frente, quando passar essa bagaça, a gente tenha alguma coisa melhor para os nossos que vierem. Talvez a gente não pegue, mas os nossos filhos vão pegar alguma coisa melhor, porque a gente precisa também dar o exemplo para eles também construírem isso de uma maneira... Então, dar exemplo eu acho que é um negócio assim, muito importante. Muito importante. Claro. Eu acho que comunicar pelo exemplo é legal, liderar pelo exemplo é fundamental. Quem era Santo Agostinho? Todo mundo acredita essa frase é Santo Agostinho, né? Eu não sei até hoje se é dele mesmo ou não. Qual diz que as palavras movem, mas o exemplo arrasta, né? As palavras... Eu não vou me lembrar direito como é que é a frase, depois a gente faz um Google aí. É verdade. Mas tem uma atribuição frase, é sempre tem uma atribuição meio... para Santo Agostinho aí, que as palavras, né, mobilizam, mas o exemplo é que arrasta mesmo. Sim. Então é legal ter discursos legais, blá, blá, mas a gente tem que estar ali se mantendo íntegro. Se eu estou dizendo aquilo ali, estou pregando aquilo ali, eu tenho que fazer aquilo ali. Na minha prática, no meu dia a dia. Por quê? Porque eu vou dar exemplos mesmo de se eu leio em casa, se eu tenho muito livro em casa, se eu estou sempre em um momento de leitura e tal, de alguma maneira as pessoas que vão estar lá em casa vão ter mais chance de se espelhar e vai no mínimo ter a curiosidade. Poxa, o que é que tem ali que esse cara vai legal? Vai ter uma oportunidade, de vez em quando o Renan pega um livro lá, a Renata pega um livro meu. Eles que não têm tanto hábito de leitura que nem eu, mas se sentem mais próximos porque tá ali com a pessoa que é dessa área. E assim vale para um monte de coisa, né? Tá falando assim a leitura, mas é um elemento a mais, porque nós estamos falando de comunicação, né? Nós somos jornalistas, enfim, né? Mas assim, eu sempre penso muito nessa questão do positivo sem ser um negócio meio poliana. Eu acredito muito nessa questão do exemplo positivo, da fala positiva, da escrita positiva, sem ser positivo, né? Essa frescura quase tóxico, né? Não, como não diz, não né? é positividade tóxica nem nada, sim. não. É a positividade de quem está acreditando de que tá mesmo. De mostrando ali, mesmo na prática. Isso é legal, bicho. Se eu fizer desse jeito, se você fizer desse jeito, se você se comunicar assim, é muito melhor do que você falar assado. Se na hora H... Aconteceu assim comigo, né? Tenho experiência. Na rede social, eu fico brincando muito que a gente vive a síndrome do Enter, né? Hoje em dia. A síndrome do Enter, você começa a ter uma raiva lá por causa do algoritmo, de alguma coisa que você tem, aí você começa lá... peraí... Deu o Enter, lascou. Você deu o Enter, o negócio já foi pro mundo. Foi. Escrever na rede é escrever em pedra. Tá lá, alguém printou, alguém passou e você não vai dar tempo mais de puxar. Então, na hora H, por que você não cria um hiato, um tempo?
Ora, nossos avós diziam, né? Nada melhor do que um dia depois do outro com uma noite no meio. Isso. Que é pra pessoa... William Ury fala muito no Go to the Balcony. Vá para a varanda, uma varanda mental, em que na hora que você estiver muito afeito a fazer uma comunicação violenta, você... Vamos tomar um cafezinho. O estoicismo fala isso. A escola estoica vai falar exatamente isso. tem toda essa doutrina voltada para esse respira, espera aí que você pode encontrar uma coisa melhor depois. E parece que é uma besteira, mas eu sou há muito 2000 anos, né? Coisa incrível. Não é. Se fosse, os cabas não tinham falado isso há um tempo lá atrás. Claro. Nós é que perdemos um pouco a mão. Sim. Estamos no momento em que a mão... A gente tá carregando pesada, tá pesada para algumas coisas. Eu acho que o próprio jornalismo também se perdeu um pouquinho nisso. Quando a gente vê alguns jornalismos, né? Assim, que eu digo jornalismo em geral, porque tem vários. Preocupado assim, só com o clique é perigoso, preocupado com o clique, preocupado com a rapidez excessiva, sem olhar para a nossa apuração. Apuração negligente ali. Essa história de achar que... Não, mas porque todo mundo gosta desse jeito. Mas será que gosta mesmo? Né? Será que a gente tem... Mas será que só será tem que é por aí, né? Será que é por aí? De citar? Mas aí começa a trabalhar com a mesma lógica do algoritmo, que todo mundo quer audiência? Claro, todo mundo quer audiência, mas assim, a troco de quê, né? E a qualidade, qual o preço dessa audiência? Será que nós não estamos construindo uma sociedade um pouco mais ansiosa, neurótica, violenta, porque a gente está carregando a mão aqui? E estamos brigando numa seara que é uma seara que não é bem a do jornalismo. Estamos perdendo massa do jornalismo, que é o quê? Apurar, peraí. Eu prefiro perder o furo aqui mesmo agora, hoje em dia, do que... Ei, rapaz, um dia desse não vou nem falar, mas um dia desse eu vi uma colega nossa, 2 colunistas diferentes e tal, quando foi deu a notícia, aí eu, vixe, agora fulano de tal nem vai dar mais, fulano de tal dessa notícia aí e tal. Não, ela foi consciente e botou lá, porque o veículo dela é outro, certamente a audiência dela tem uma parte da audiência dela que... Tem outra visão. Conscientemente, como jornalista, ela olhou isso aqui, rapaz, isso aqui eu tenho que dar essa notícia também, né? Porque o fulano já deu na minha frente. Claro. Mas hoje em dia tem uma galera que não faz mais isso, não. Perdi, então pronto. Acabou, né? Vou botar outra Virou coisa aqui. Lixo já. Vou botar uma coisa mais... Um caça-clique aqui, para ver se eu consigo mais audiência. Então, eu acho que a gente tá perdendo um pouco a mão. Aquele caso da princesa lá foi esquisito, né, Mauro? Tu tá falando aquela foto fake, né? Sim, pronto. Aquilo ali foi feio, né, cara? Como é que... Pois é mais um fruto desses fenômenos mesmo do mundo atual, em que as pessoas não estão tendo a tranquilidade para parar um pouquinho para avaliar. Precisava daquilo, né? Não precisava. Né? Então, assim, se você tivesse parado 5 segundos, você ia olhar assim, rapaz, peraí, precisa disso? Precisa publicar? Precisa repostar? Precisa... Né? Então, hoje é assim. Então, assim, vai dizer que é fácil? Não é fácil. Na hora H, que você tá com o sangue quente, se você não achar um mecanismo que lhe afaste um pouquinho dessa facilidade que é se esconder atrás de uma tela, você entra na roda viva. E você reposta alguma coisa errada, uma mentira. Uma mentira que no momento que você não está nervoso, não está sob a emoção, você olharia e dá uma risada. Que diabo é isso aqui? Mas não, você está sob o efeito da emoção, não parou para pensar, bicho, a gente faz isso sem querer. Você faz, eu faço. E depois a gente olha... Rapaz, como é que eu passei essa besteira mesmo lá no grupo? Aí você aí meio sem graça, apaga ali, meio cabulado. Mas já fez um certo estrago, pequeno que seja, ou grande que seja, né? Então, parando para olhar o momento, pensando, vivenciando o aqui e o agora, a gente tem mais condição de respirar e dizer assim, rapaz, precisa mesmo dar opinião sobre isso aqui? Que às vezes você fica instigando, né? Hoje virou, eu acho que foi o Lira Neto que disse um dia, que é o pessoal que é um tudista. Tá cheio de tudista, né? O cara sabe de tudo. Entendedor de tudo. O cara fala assim da física política, nuclear, a queimada na Amazônia. O cara fala das enchentes do Rio Grande do Sul até o pássaro novo que descobriram não sei aonde. Aí chega naquela hora, o que é que você acha sobre não sei o quê? Rapaz, infelizmente eu não tenho elemento, não acho nada. Não sei. Se você me der um dia, eu vou estudar, eu lhe digo. Mas agora mesmo assim, eu não sei de nada. Então tem que ter essa honestidade também. Maurão, a gente... Eita, estouramos o tempo assim. Estourou. Caramba. Mas prova que tem... Tomara que tenha sido bom, né, gente? Tem angu pra tirar daí, né? Ainda tem muito. Você não sabe que eu comecei a falar só de uns 100 livros que eu li, se tivesse falado dos outros. Tô brincando. Espero que tenha sido legal esse. Foi demais. É uma pena que... Mas aí fica, como eu falei com os meninos, para outra... E depois a gente pode juntar, a gente faz uma resenha, chama outros cabas. Sim. O pessoal da própria D2M, né? Chama trazer o Apolônia, a Dejane, a gente fazer aqui uma resenha aqui grande. E chama o pessoal
dessa nova aqui, da nova geração. Temos. Né? Rapaz, se eu lhe disser que tem gente lá na D2M que é mais nova que a D2M, Outra pessoa diz, quantos anos na D2M? Tem 28. Vale, eu tenho 24. Meu Deus, é mesmo? Que bom. Não, eu acho Não, que e legal. que bom. Por sinal, é uma coisa, só pra gente finalizar bem ligeirinho, é uma coisa muito legal que a gente aprendeu meio aqui nesse tempo agora recente, é o quê? Eu acho que nunca na história da humanidade a gente teve tantas gerações trabalhando juntas. Porque é uma lógica. A galera hoje em dia não quer mais se aposentar. Mas tem pessoa na D2M lá que são de mais idade que a gente, com quem a gente já trabalhou em outros cantos. Então tem geração 60, 50, 30 e a galera de 20 anos convivendo num ambiente. Isso é riquíssimo. Isso é muito bom, né? Muito bom. Você tem aí um cruzamento de informações, desde que claro, a gente esteja com a mente aberta para poder beber dessa riqueza que a gente tem na mão. Sim. Né? Que se a gente ficar só tentando fazer conflito de geração e quem é melhor do que quem, aí não rola não. Não rola não. Show. Bom demais, galera. Meu amigo, valeu, obrigado. Cara. Eu que agradeço. Cara. Adorei o café, adorei a água e principalmente o papo cajuína. E faltou a cajuína. Mas não tem problema não. Essa aqui ela é um convite lá já para a próxima. Bom demais. Valeu.